Boa noite. Meu nome é Luiz, e o que vou contar aconteceu ontem à noite. Talvez eu nem esteja vivo para terminar de relatar isso, mas preciso desabafar. Tudo começou de manhã, como um dia qualquer. Era minha folga e, como de costume, resolvi ir ao bar para relaxar e esquecer um pouco os problemas da vida. Mal sabia eu que aquele dia comum acabaria se tornando um dos mais aterrorizantes da minha vida. Cheguei ao bar e logo avistei meu velho amigo Lucas, rodeado por Rafael e Matheus. Lucas sempre foi aquele tipo de pessoa que atraía a atenção, com seu jeito carismático e seu talento para convencer os outros a embarcar em qualquer ideia maluca que ele tivesse. Apesar disso, ele sempre foi uma cabeça dura, nunca ouvindo conselhos nem reconhecendo limites. Quando eu vi, acenou com entusiasmo, me chamou para me juntar ao grupo. "Luiz, chega mais, cara. Tá a fim de tomar uma e jogar conversa fora?" disse ele com aquele sorriso largo. Sentei junto com eles e pedi uma cerveja. A conversa foi fluida naturalmente, cheia de risadas e histórias da nossa juventude. Tudo parecia normal. Até que Lucas mudou o tom, inclinando-se sobre a mesa com um olhar que se misturava com emoção e mistério. Foi aí que ele lançou a ideia de que mudaria tudo. "Vocês já ouviram falar da Fazenda Velha perto da floresta, né?" Ele fez uma pausa, aguardando nossa confirmação. Rafael e Matheus assentiram, enquanto eu apenas franzia a testa, sem entender onde ele queria chegar. Lucas continuou. "Dizem que o antigo dono daquela fazenda era cheio da grana e que antes de morrer, ele escondeu tudo lá. Ouro, joias, dinheiro. E sabe o que é melhor? O lugar está abandonado há décadas. Quem sabe o que a gente pode encontrar lá?" A ideia era absurda, não apenas pela possibilidade de ser mentira, mas também pelo perigo de invadir uma propriedade, mesmo que abandonada. "Lucas, isso é loucura. E se alguém pegar a gente lá? E se já tiver limpo o lugar? Sem falar que é errado. Isso é roubo, cara", argumentei, tentando trazer um pouco de razão à conversa. Mas Lucas era incansável. Ele deu uma risada curta, como se minha preocupação fosse absurda. "Ah, Luiz, para com isso. Você está com medo de quê? Aquilo está largado há anos. Ninguém liga para aquele lugar. E outra, a gente entra, pega o que tem de valor e sai rapidinho. Nem vai dar tempo de alguém notar. E, convenhamos, você também está precisando de dinheiro, né?" As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Era verdade que eu estava enfrentando dificuldades financeiras, mas a ideia de fazer algo errado me incomodava profundamente. Mesmo assim, Lucas tinha um jeito de manipular a conversa, jogando com as fraquezas dos outros. "Confia em mim, Luiz. Vai ser fácil. Além disso, pense na grana que a gente pode achar lá. Dá para mudar nossas vidas." Rafael e Matheus, que até então apenas ouviam, concordaram animados. Eles riam, já pensando no que fariam com o dinheiro que encontrassem. Eu, por outro lado, senti um peso no peito, como se algo dentro de mim estivesse gritando para não ir. O lugar em questão não era apenas isolado, era uma fazenda praticamente engolida pela floresta. A trilha até lá era conhecida por ser traiçoeira e sombria, especialmente à noite. Apesar de toda a minha resistência inicial, acabei cedendo. Não sei se foi o peso das minhas dificuldades financeiras ou a pressão do grupo, mas algo me fez dizer sim. Talvez fosse minha engenhosidade em acreditar que tudo daria certo. Mas no fundo, uma sensação estranha me acompanhava. Era como se o ar ao nosso redor estivesse mais denso, como se o próprio universo estivesse tentando me avisar para desistir daquela ideia. Quando nos levantamos para ir, Lucas estava radiante. Ele liderou o grupo com a empolgação de alguém que acabou de convencer os amigos a entrarem em uma grande aventura. Rafael e Matheus seguiram logo atrás, animados, enquanto eu caminhava mais devagar, com um nó na garganta e a impressão de que algo ruim estava prestes a acontecer. A trilha até a fazenda começava a poucos quilômetros do bar. À medida que nos aproximávamos, o cenário mudava. A vegetação mais densa, as sombras das árvores mais longas, e o silêncio ao redor era quase ensurdecedor. Até mesmo os sons da natureza, que normalmente trazem uma certa tranquilidade, ficaram abafados, como se a floresta estivesse segurando a própria respiração.
E então, finalmente avistamos a velha fazenda. Ela era ainda mais sinistra do que eu imaginava, com sua estrutura de madeira desgastada pelo tempo e janelas escuras, como se fossem olhos mortos nos observando. Mesmo com a luz do dia, o lugar exalava uma aura pesada, quase sufocante. Lucas, porém, parecia não notar nada disso. Ele apenas olhou para nós, com aquele sorriso característico, e disse: "Vamos lá, galera. É agora ou nunca." Enquanto caminhávamos em direção a esse lugar, eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos cruzando uma linha que não deveríamos cruzar. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Eu nunca vou esquecer a noite de 12 de setembro de 1992. Meu nome é Marcelo, e eu tinha apenas 18 anos na época. Cresci em um pequeno vilarejo cercado por florestas densas, no interior do Paraná. Eram matas que pareciam guardar segredos antigos, sussurrando mistérios no balanço das árvores e no uivo distante de criaturas que nós preferíamos acreditar serem apenas lobos. Mas naquela noite, eu descobri que as lendas eram reais. Tarde demais. Tudo começou com uma brincadeira idiota. Eu e meu melhor amigo, José, decidimos sair para caçar. Era algo comum para a gente, uma forma de matar o tempo e mostrar coragem. Naquela noite, a lua cheia estava alta, iluminando o caminho pela mata com uma luz pálida e fantasmagórica. O ar era gelado e o silêncio parecia sufocante. Não havia grilos, não havia pássaros, apenas o som de nossas botas pisando nas folhas secas. José estava animado, como sempre. Ele era aquele tipo de pessoa que nunca levava nada a sério, sempre brincando e provocando. "Marcelo, se a gente encontrar o bicho que dizem por aí, vai ser eu que vou matar primeiro, hein? Quero um troféu para colocar na parede", ele disse rindo alto. Eu respondi com um sorriso nervoso, mas algo dentro de mim estava inquieto. Era como se a própria mata estivesse nos observando, esperando o momento certo para agir. Depois de algumas horas caminhando, encontramos uma pequena clareira. Decidimos parar ali para descansar. O José tirou um cigarro do bolso e o acendeu, enquanto eu observava as sombras que dançavam ao redor, projetadas pela luz da lua. Tudo parecia normal, até que ouvimos o primeiro som, um uivo. Mas não era um uivo comum. Era profundo, gutural, e ecoava pela floresta como se a própria noite estivesse rugindo. Meus pelos se arrepiaram, e eu virei para o José. "Você ouviu isso?" perguntei. Ele deu de ombros, tentando parecer despreocupado. "Deve ser um cachorro grande, Marcelo. Não fique paranoico." Mas eu vi nos olhos dele que ele estava tão assustado quanto eu. Decidimos continuar, mas cada passo parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse tentando nos deter. Foi então que vimos. Primeiro foi apenas uma sombra, passando rápida entre as árvores. Parecia enorme, mas se movia com uma agilidade inumana. José levantou a espingarda, os olhos arregalados. "Quem está aí?" ele gritou, mas não houve resposta. Apenas o som das folhas se mexendo e novamente aquele uivo. Mais perto desta vez. Eu queria correr. Tudo dentro de mim gritava para sair dali, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. José, por outro lado, decidiu ser o herói. Ele deu alguns passos à frente, segurando a espingarda com firmeza. "Seja lá o que for, eu vou te pegar", ele gritou. Foi a última coisa que ele disse. A criatura saltou das sombras com uma velocidade assustadora. Era enorme, maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Seu corpo era coberto de pelos negros e os olhos brilhavam como brasas. Mas o mais aterrorizante era o rosto. Uma mistura grotesca de homem e lobo, com dentes afiados que reluziam à luz da lua. Antes que José pudesse atirar, o monstro o atacou. Tudo aconteceu em segundos. A criatura derrubou José no chão com um único golpe. O som dos ossos dele quebrando foi horrível, algo que eu nunca vou esquecer. Ele gritou, um grito de dor e desespero que ecoou pela floresta. Eu fiquei paralisado, incapaz de me mover, incapaz de ajudar. Aquilo era um lobisomem como nas lendas que eu ouvia dos mais velhos. O lobisomem olhou para mim por um momento e eu senti que meu coração ia parar. Seus olhos não eram apenas os de um animal. Havia algo humano ali, algo cruel e inteligente. Mas ele não veio atrás de mim. Em vez disso,
Ele agarrou o José como se ele não pesasse nada e correu para dentro da mata. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. O grito do José desapareceu na escuridão e eu fiquei sozinho, tremendo e chorando. Finalmente minhas pernas responderam e eu corri. Corri como nunca tinha corrido antes, tropeçando em raízes e galhos, até encontrar o caminho de volta para casa. Quando cheguei à vila, estava em pânico. Contei tudo para os moradores, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que eu devia ter visto um urso ou algum outro animal selvagem. Alguns até sugeriram que eu tinha perdido a cabeça, mas eu sabia a verdade. Nos dias seguintes, organizei buscas pela mata. Muitos homens armados participaram, mas nós nunca encontramos o corpo do José. Apenas manchas de sangue secas e pedaços de sua camisa rasgados e espalhados pelo chão. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Nunca mais entrei naquela mata e as lembranças continuam me assombrando. Até hoje, eu ainda me pergunto, por que ele me deixou viver? Foi misericórdia ou apenas uma jogada cruel para garantir que eu carregasse o peso da culpa pelo resto da minha vida? Mas o pior de tudo é que, mesmo depois de tantos anos, ainda ouço os uivos. Nas noites de lua cheia, quando o vento sopra pelas árvores, parece que eles estão me chamando, zombando da minha covardia. E eu me pergunto, estaria o José ainda vivo, preso em algum lugar naquela escuridão, ou ele se tornou um deles? Eu nunca vou saber, e talvez seja melhor assim. Eu só sei que há mais coisas entre o céu e a terra que não podemos imaginar.